Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos direto ao ponto. Como é que a gente mantém os serviços digitais confiáveis sem enlouquecer com tanto alerta? É um desafio, né? Totalmente. Hoje, a gente vai explorar como é que os objetivos de nível de serviço, os SLOs, os indicadores SLAs e os orçamentos de erro podem, talvez, trazer uma luz para isso. Isso mesmo. São conceitos que vêm muito, das práticas de SRE, tipo Google, e que foram sendo refinados por outras empresas, SoundCloud, GitLab. A essência é usar dados para gerenciar a confiabilidade. Mas com foco no que realmente importa para o usuário, certo? Exato. O foco é no impacto real na experiência do usuário. As fontes que a gente analisou são discussões técnicas, artigos, capítulos de livros sobre o tema. Certo, e a nossa missão aqui, então, é entender como usar essas ferramentas, SLOs, orçamentos de erro, para criar sistemas de alerta mais espertos, sabe? Menos barulho. Menos fadiga para o time, né? Exato, e mais foco no que realmente impacta. Vamos começar pelo básico, então. SLI, SLO e orçamento de erro. O que é cada um? Combinado. Bom, o SLI, indicador de nível de serviço, é a métrica quantitativa. Pensa em latência, taxa de sucesso de requisição, coisas assim. Ok, o número bruto. Isso. Aí o SLO, o objetivo, é a meta que você define para esse SLI durante um período. Por exemplo, 99,9% de sucesso nas requisições nos últimos 30 dias. Tá, a meta clara. E o orçamento de erro? É a diferença. Nesse exemplo, 100% menos 99,9% dá 0,1%. Esse 0,1% é o seu orçamento para falhar. É o quanto, digamos, o serviço pode errar sem violar o objetivo. Entendi. Parece simples na teoria. Mas aí vem a pergunta. Por que não buscar logo os 100%? Não seria o ideal para todo mundo? Ah, essa é clássica. É uma meta tentadora, né? Mas na prática é irrealista e muito caro. Imagino que sim. Buscar 100% geralmente freia a inovação, porque o medo de quebrar algo é enorme. E também ignora fatores fora do seu controle, tipo a conexão de internet do usuário, né? Faz sentido. O foco muda, então. Exato. O foco deixa de ser uma perfeição inatingível e passa a ser uma confiabilidade que mantém o usuário satisfeito, produtivo, que o serviço funcione bem o suficiente para o que ele precisa. E essa satisfação a gente mede com SLAs que realmente mostram a experiência da pessoa, certo? Não adianta só olhar CPU, memória. De jeito nenhum. Tem que ser algo que o usuário percebe. Velocidade para carregar a página, conseguir completar uma compra, sabe? As fontes até falam de qualidade como SLI, tipo, o pedido chegou certo, a informação estava correta. Interessante isso da qualidade. E sobre velocidade? Latência. Média não basta, né? Média traiçoeira. Ela esconde os extremos. Um usuário pode ter uma experiência horrível, mas a média continua boa. Por isso é fundamental olhar a distribuição. Usar percentis, tipo P95, P99, ou melhor ainda, histogramas, as latency bands, para ver quantos usuários estão em cada faixa de velocidade. Entendi, ver o cenário completo. Isso. E bons SLOs muitas vezes combinam sucesso e velocidade. Porque um serviço lento pode ser tão ruim quanto um que dá erro. Lentidão é um tipo de falha para quem está usando. Certo. Isso leva a gente para o orçamento de erro como ferramenta de gestão. Parece que ele é a chave para equilibrar velocidade de desenvolvimento com estabilidade. Precisamente. Ele cria uma linguagem comum, quantitativa, entre dev, ops, produto, todo mundo. Uma base para conversar sobre risco. Exatamente. Ajuda a tomar decisões conscientes. Olha, a gente ainda tem X% de orçamento de erro esse mês, podemos arriscar esse lançamento. Mas atenção! Sim. Só funciona se tiver uma política de orçamento de erro clara, definida e principalmente acordada por todo mundo. Ah, tipo, o que acontece se o orçamento acabar? Isso, o que acontece automaticamente. Pausa deploy de feature não crítica. Todo mundo foca em bug de confiabilidade. Tem que estar escrito e combinado. Mas não tem um risco aí de ser visto como punição ou, sei lá, uma licença para falhar que relaxa o cuidado? É um risco real se for mal comunicado. A chave é posicionar não como castigo, o time gastou o orçamento, mas como um mecanismo de priorização baseado em dados. Entendi.
É mais um termômetro. Exato, um sinal. Opa, estamos impactando demais a experiência do usuário, hora de focar em estabilidade. É uma decisão de negócio, informada pelo SLO, não uma culpa. A ideia é permitir inovar até o ponto que o usuário começa a sofrer demais. Faz muito sentido. E imagino que isso transforme completamente a forma como a gente lida com alertas, né? Acabou aquela história de acordar 3 da manhã porque um disco encheu. Esse é um dos maiores ganhos. É uma virada de chave total. Em vez de alertar sobre cada causa interna, disco, CPU, pod reiniciando, você alerta sobre o sintoma que afeta o usuário. O SLO sendo violado ou quase lá. Isso. Se o orçamento de erro está sendo consumido muito rápido, aí sim é um problema sério. Se uma falha interna acontece, mas a redundância segura e o SLO continua bem, talvez não precise de um alerta urgente, um page no meio da noite. Uau! Isso deve reduzir o ruído de alerta drasticamente. Com certeza. E aí entra o conceito de taxa de consumo, o burn rate. Como assim? Você alerta baseado na velocidade com que o orçamento de erro está sendo queimado. Se está queimando muito rápido, opa, alerta crítico, page, precisa agir agora. E se estiver queimando devagarzinho? Aí pode ser uma degradação mais lenta. Talvez um ticket para o time investigar durante o horário comercial já resolva. Menos urgência, menos interrupção. Que interessante. E tem como refinar isso? Sim, tem abordagens como a Multi-Window Multi-Burn Rate. Usa diferentes janelas de tempo e limites de taxa de consumo para pegar tanto problemas agudos rapidinho, quanto degradações lentas que poderiam passar despercebidas. E também ajuda o alerta a parar logo depois que o problema é resolvido. Legal. Mas para isso funcionar, para conseguir diagnosticar rápido quando um desses alertas importantes chegar, a tal da observabilidade tem que estar em dia, né? Métricas, logs, tracing. Fundamental. É pré-requisito absoluto. Sem boa observabilidade, um alerta de SLO vira um "e agora onde eu procuro?". Você precisa das ferramentas para entender o porquê o SLO está sendo afetado. Certo. E claro, definir bons SLOs não deve ser fácil. Exige entender o usuário, negociar entre times. Exige conversa, dados históricos, iteração. Não é algo que se acerta de primeira. Começar simples é sempre um bom conselho. E tem desafios específicos, né? Como? As fontes mencionam, por exemplo, a diferença entre medir por requisição ou por janela de tempo. Nenhum é perfeito. E serviços com pouco tráfego exigem táticas especiais, talvez, gerar tráfego sintético ou agrupar serviços. São detalhes importantes na hora de implementar. Ok. Então, para resumir, a gente sai de uma gestão de confiabilidade que é mais reativa, barulhenta, para algo mais proativo, focado no impacto real para o usuário, usando SLOs, orçamentos de erro e esses alertas inteligentes de burn rate como guias. Exatamente. É trazer engenharia e as decisões de produto para mais perto da experiência real do cliente, usando dados como bússola. Uma abordagem mais sustentável, eu diria. Com certeza. Para a gente fechar, queria deixar uma provocação. Se os SLOs são essa tentativa de medir a felicidade do usuário com números, como a gente poderia talvez integrar melhor o feedback qualitativo? Aquilo que o usuário fala, reclama, elogia. Como trazer essa percepção mais subjetiva para perto dos SLOs, para refinar o que eles medem, sem deixar o sistema todo complexo demais? Ótima pergunta. Como conectar o objetivo quantitativo do SLO com o sentimento real do usuário de uma forma que seja prática e acionável no dia a dia? É algo para a gente continuar pensando, né? Fica a reflexão.